make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, galera do terceirão, aquele abraço. Nossa aula de hoje nós iremos fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos durante esses meses que nós passamos, né, estudando online. Então a nossa aula de hoje é basicamente exercícios, justamente para a gente ir lá na mente e tentar rever aqueles assuntos que ficaram um pouco lá esquecidos. Então a aula de hoje são resoluções de exercícios. Então vamos começar. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira questão é da UERJ. Fala sobre o nosso último assunto. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para os planetas se deslocar de A para B, C para D e E para F são iguais, então as áreas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação. Aí nós lembramos a segunda lei de Kepler, tá ok? Então o planeta sai de A para B, aí na primeira figura, depois de C para D, depois de E para F. Se os tempos para esses deslocamentos forem iguais, as áreas em azul A1, A2 e A3 serão o quê? Bom, segundo Kepler, se os tempos forem iguais, as áreas também serão iguais. Então, se as áreas forem iguais, resposta certa, letra A de amor. Então, relembrando, essa é a segunda lei de Kepler, que é, na verdade, a lei das áreas. Certo? Vamos partir para a próxima questão. Também falando sobre Kepler. A figura abaixo mostra um modelo planetário e a respeito dele podemos afirmar que você vê aí o Sol, você vê um planeta, ele não cita na questão que planeta é esse, mas você vê que o planeta está circundando o Sol em uma trajetória elíptica. Te lembra que as primeiras tentativas de explicar o funcionamento dos planetas, lá tanto de Copérnico, que dizia que o planeta girava em torno do Sol, mas de maneira circular, e depois Kepler o corrigiu. Os modelos lá da Grécia Antiga, filosóficos de Ptolomeu e Aristóteles, dizia que era o Sol que girava em torno do planeta. Então, se eu estou vendo o planeta girando em torno do Sol e girando em órbita elíptica, é um dos modelos mais recentes. Tá? Então, na letra A, está dito assim, foi fundamentado com bases científicas. É aquilo que eu acabei de falar. Os primeiros modelos não foram científicos, foram filosóficos. Esse, como é o Sol e em órbitas elípticas, realmente foi fundamentado em bases científicas. Também a letra A. Não teve nem graça essa questão. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é uma questão da PUC. Tá? E já está até marcada a alternativa correta aí. Mas vamos lá. Aí diz que a balança, um hambúrguer está em cima da balança, e diz que a balança diz que o hambúrguer tem 200 gramas. O Garfield come e a balança diz que o Garfield ganhou 30 quilos. E na questão diz que a balança está equivocada em relação à indicação que deve dar ao peso do sanduíche. Tá? Então, na tira, qual seria o peso correto que a balança deveria dar? Claro, aí já está a resposta, né? 2 newtons. Pessoal, mas por que 2 newtons? Te lembra que peso não é dado em gramas. O peso é dado em newtons. Tá ok? Balança não mede peso. Balança mede massa. Então, na verdade, 200 gramas não é o peso do sanduíche. É a massa. Mas transformando 200 gramas para quilogramas, nós vamos ter 0,2 quilogramas. E é esse valor que tu tem que ter em mente. 0,2 quilogramas. Essa é a massa do sanduíche. Para transformar em peso, te lembra que vai ser a massa vezes a gravidade. A gravidade foi dada na questão, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,2 kg vezes 10, 0,2 vezes 10, vai dar 2, e aí já está em newtons, porque quando eu multiplico massa pela gravidade, eu já tenho o peso, e o peso no sistema internacional é dado em newtons. Por isso, o 2 newtons, letra B.
Vamos para essa questão muito boa, essa questão, adoro ela, da VUNESP. Fala assim, um trator se desloca em uma estrada da esquerda para a direita. Então você está vendo aí, né? O trator está indo da sua esquerda para a sua direita. Com movimento acelerado. O sentido das forças de atrito que faz a estrada sobre as rodas do carro é indicado na figura. Então essas setas que você vê aí é o sentido da força de atrito. Então a força de atrito da roda dianteira está para a direita e a força de atrito da roda traseira está para a esquerda. Então, na verdade, ele pergunta onde é que o trator tem tração. Tração é a força que a roda gira, porque há veículos que giram somente os pneus dianteiros, tem veículos que giram somente os pneus traseiros e tem veículos que têm tração nas 4 rodas. Então vamos lá. Bora relembrar o que é atrito. Atrito é a força que se opõe à força atuante. E é uma força de contato. Como assim? Quando eu caminho, eu coloco meu pé no chão, meu pé tem um atrito com o chão, eu empurro meu pé para trás, essa é a minha força atuante, e a força de atrito é contrária. Ela empurra o meu pé para frente. Então, se eu empurro meu pé para trás, o atrito empurra o meu pé para frente. Então, se eu vou para frente, é porque o atrito está me empurrando para frente. Olha a situação aí. O trator está indo para a direita. No caso, ele está indo para frente dele. Então, se ele está indo para frente, é porque o atrito está empurrando para frente. E qual é a seta que está empurrando ele para frente? É justamente a seta da roda dianteira. Então, resposta, o trator tem tração na dianteira. Ok? Beleza. Outra questão. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparado ao peso de... Opa! Agora há pouco, na questão do sanduíche, nós transformamos a massa, que era 200 gramas, em um peso, que ficou de 2 newtons. Como é que eu transformei a massa em peso? Eu multipliquei por 10, que foi a força da gravidade. Professor, aqui na questão ele fala que é 1000 newtons. Como é que eu vou saber qual deles é a força de 1000 newtons? Tu tem que primeiro transformar em massa e tu tem que ter uma noção de quanto é a massa dos corpos que estão aí. Então eu vou fazer o caminho inverso agora. Vou transformar o peso em massa. Para transformar o peso em massa, ao invés de multiplicar por 10, eu divido por 10. Então 1000 dividido por 10 vai dar 100. 100 o que, professor? Quilogramas, porque eu transformei em massa. 100 quilogramas é a massa de quê? De um lutador de boxe, de um tanque de guerra, de um navio quebra-gelo, de uma bola de futebol, de uma bolinha de ping-pong. Ok? Vamos de baixo para cima. A bolinha não pode ser 100 kg, senão não haveria jogo. Mesma coisa que a bola de futebol, se ela tivesse uma massa de 100 kg. Um navio quebra-gelo tem uma massa de toneladas, assim também como o tanque de guerra. Então 100 kg sobrou o quê? O lutador de boxe. Resposta certa, letra A de amor. Próxima questão. Fala sobre calor sensível e calor latente. Tá? Ele pede aí a definição de calor sensível. Lembre-se que calor é uma energia térmica em movimento. O calor sensível é quando o corpo recebe calor ou perde calor, acaba alterando a sua temperatura, mas não muda de fase, ou seja, não muda o seu estado físico. Já o calor latente é o inverso. Ele recebe calor ou cede calor, mudando o seu estado físico, mas sem mudar a temperatura. Mas como na questão ele pediu o calor sensível, foi aquilo que nós falamos. Ele consiste na mudança da temperatura do corpo. O corpo pode aumentar ou diminuir a temperatura, mas sem mudar o seu estado físico. Ou seja, se ele é sólido, ele continua sólido. Se é líquido, continua líquido. E se é gasoso, continua gasoso. Mudando a temperatura,
mas sem mudar o seu estado. Próxima questão. O fato do calor passar de um corpo para o outro se deve a, olha aquilo que eu acabei de falar, calor é uma energia térmica em trânsito, em movimento. Beleza, professor? Mas que tipo de movimento? Que sentido preferencial ele tem? O calor ele sempre sai, bebê, do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Ou seja, quem tem mais temperatura cede a energia, que é o calor, para o corpo que tem menor temperatura, até que os dois alcancem o equilíbrio térmico, que é a chamada lei zero da termodinâmica. Então, a questão pergunta, o fato de o calor passar de um corpo para o outro deve-se a quê? A quantidade de calor existente em cada um, diferença de temperatura entre eles, energia cinética total de suas moléculas, o número de calorias existentes em cada um, ou nada do que se afirmam acima é verdadeiro. Como eu acabei de falar, né, a diferença de temperatura entre eles. O calor sempre passará do corpo de maior temperatura em direção ao corpo que tem a menor temperatura. Beleza? E a última questão fala o seguinte: em uma noite fria, tocamos em objetos que estão expostos ao tempo. Verificamos que uma peça metálica, a maçaneta de uma porta, por exemplo, parece mais fria do que a própria porta. Este fato pode ser explicado por quê? Te lembra, bebê, que se estão todos no mesmo ambiente, todos têm que estar na mesma temperatura. Tanto a maçaneta, que é metálica, quanto a porta. Professor, mas por que quando eu pego na maçaneta parece que está mais fria? Te lembra que a sensação de frio é a perda de calor. Por que, meu amigo? Lembre-se, você vai perder calor tanto para a maçaneta quanto para a porta. E se os dois estão na mesma temperatura, você vai perder a mesma quantidade de calor. Qual é a diferença? Como a maçaneta metálica é um bom condutor de calor, ele vai retirar o calor da sua mão com muito mais rapidez do que a porta. E se tira com muito mais rapidez, fica muito mais perceptível. Então, com base nisso aí, nós dizemos que você sente a sensação de frio na maçaneta metálica, porque o metal é um bom condutor de calor. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Aquele abraço e até o próximo encontro.